creche, isso é uma coisa bem interessante, tá? Então, não tem problema. Vocês podem fazer o estágio com crianças até 5 anos que não entraram no primeiro ano ainda, tá? Então, isso é uma etapa que vocês podem ali, né? De 0 até 5 anos ali sem problema nenhum, né? Educação 6 anos incompleto também que não está no primeiro ano, né? Sendo até a educação infantil tá valendo, tá? Então essa primeira parte de autorização, de documento, tudo mais, vai ser disponibilizado para vocês. Eu vou abrir uma aba no aula ali só de documentos, onde vocês vão pegar já assinadinho e tudo mais, e depois vão ter um espaço para postar também. Então, essa parte de documentação, a gente vai fazer ali bem tranquilo, tá? O que eu quero, na verdade, agora, né? Deixa eu só tirar o meu WhatsApp aqui, senão fica esse barulhinho chato depois na gravação. O que eu quero combinar com vocês, né? A questão, quando a gente começa a entrar na prática do estágio, que é observar a turma, tá? Vocês só começam a observar a turma depois que a escola autorizou vocês, tá? Então, ali naquela última semana de março, começo de abril, posso começar a observar. Mas eu não vou conseguir observar no começo de abril, não tem problema. Nós temos um tempo ali, ó, para dar uma ideia para vocês, que a gente pode observar nas 2 semanas de abril e fazer a prática em maio até o começo de junho. Não tem problema. A gente tem um tempo, porque vocês têm 2 semanas de observação. Mudou um pouco essa observação, porque o que acontece? Antes, a Ana ia todo dia lá observar. Agora é remoto a maioria, né? Então, daqui a pouco ela vai observar num período de 2 semanas, mas não quer dizer que ela tenha que todos os dias lá observar. E daqui a pouco ela pode observar pelo Meet, ela pode entrar num grupo de turma que está acontecendo as aulas, ela pode, nessa observação, estar conversando com a professora, com a supervisora da escola. Isso tudo vai entrar como observação, tá? Por que eu digo para vocês que a gente não vai entrar em março? Porque eu e vocês, a gente precisa sentir como é que estão essas escolas, tá? Ver o que está acontecendo, né? Entra a minha intervenção também, porque eu vou ligar para cada diretora, conversar, explicar e tudo mais, e ver qual é a maior necessidade da escola. Digo para vocês que a gente tinha uma ideia que, meu Deus, né? O estágio de forma remota é uma barbada. Não, gente, ele é muito mais complexo do que está na prática na sala de aula. Na prática ali presencial, tu vai ali com o teu plano de aula ali, tem, né? Tem a questão do domínio de classe, isso, aquilo, que eu ainda acho muito relativo, mas a questão do remoto, ela exige bastante trabalho, e olha, nós passamos um osso, nós terminamos quase 20 de dezembro as apresentações dos estágios, e não é nenhum processo de educação é fácil, tá? Não é fácil. E eu digo para vocês que no remoto eu estou trabalhando assim, ó, 3 vezes mais, triplicou meu serviço, tá? Então, a gente, né? Então, assim, tudo que vocês forem fazer vai estar dentro da prática educativa. E a observação vai estar de acordo com o modelo, como essa escola de vocês está acontecendo, tá? Então, a gente pode ir de 0 até 6 anos incompleto, até o aluno está em educação infantil, tá? Então, essa é uma necessidade. Eu não sei se tem alguém aqui que faz estágio fora de Guaíba. Ana, tu é fora de Guaíba o teu estágio, né? Eu não sei ainda, Sor. Tá. Eu tô trabalhando no Zilá. Eu até pensei em fazer o estágio lá, mas aí, como eu tô parada em Mariana, tô pensando em fazer aqui também. Não sei. Depois eu queria conversar contigo para Tá. te me dar uma orientação. Tá, sem problema nenhum. Sem problema nenhum, tá? E aí a gente vê se tu vai fazer aí ou em Guaíba, igual eu entro em contato com a escola que tu tá afim de fazer e tudo mais, e a gente eu me apresento ali para a escola, me coloco à disposição e a gente entende o processo, tá? Eu não sei se a Dani, tu é onde, Dani? Teu estágio seria? A Marielle é Camaquã, né, Mari? Eu e a Marielle somos Camacuã. Tá, vocês duas são Camaquã, né? Tava bem tranquilo ano passado. Tive 2 de Camaquã, ou 3, não me lembro, e foi bem tranquilo, assim, sabe? Então, cada município tem um ajuste diferente para o estágio e a gente entra aí no que a escola está fazendo, tá? Quanto a trabalhar com ensino remoto, vocês sabem que eu dou suporte para vocês, a preparação de material é diferente. Então, assim, a gente ajusta conforme. O que eu quero deixar vocês é bem tranquilo que todos os modelos a gente tem como ajustar, tá? E eu tinha uma ideia totalmente diferente do estágio remoto e tomei um laço,
porque eu achei, disse, não vai ter validade, não, é relativo, não, gente, pelo contrário. Olha, o alcance não é tanto, né? A gente não alcança todos, aí tem toda uma questão de inclusão social, de suporte, de estrutura, mas a gente alcança ali um pessoal, e esse pessoal que a gente alcança, assim, ó, é bem bacana de ver os resultados. Né? Então, e eu estou só com estágio de educação infantil, então atenção para estágio bem voltado para vocês, tá? Então fiquem bem, os outros estágios, né, foram para EAD. Então vamos lá. Então essa observação vai ser de acordo com o que a escola, né, estiver oferecendo, e aí o prof, né, depois do documento ali, tá ok, pode começar a observar ali. Ô, senhor. Oi? E na sua opinião, qual é a melhor forma de a gente aprender no estágio e aplicar o estágio? Se desse para escolher uma forma na escola, por exemplo. Olha só, Andréia, o processo mais inclusivo que existe na educação remota é o WhatsApp, tá? É o alcance maior que a gente tem, a maior parte das pessoas tem o WhatsApp. Quando a gente parte para outros mecanismos, como o Google Meet, como a gente está fazendo aqui agora, né? Eu notei que não é tão inclusivo, é mais complicado. E depois tem o caso também do suporte, que foi as gurias que trabalharam com sistema de apostila, de entrega e recebimento de atividades. Então, mas o que se notou mais evidente, assim, foi a questão do WhatsApp, onde tu alcança mais os alunos, onde eles não precisam de tanta internet para acessar o material. Então, eu achei mais inclusivo de todos que a gente teve, os que entraram e trabalharam nos grupos, ou trabalharam de forma individualizada no WhatsApp, se produziu muito mais e tu alcançou de uma forma, eu digo assim... não teve mais retorno. Teve mais retorno, e não foi tão excludente, né? Então, eu e a Mayara já trocávamos ideia ano passado sobre o município aí que optou e saiu do WhatsApp, foi para uma outra plataforma. O acesso vai lá embaixo, porque a estrutura tem que ser muito grande da família para te conseguir colocar, ter um suporte. Mas o WhatsApp tem muito mais retorno e é mais inclusivo. Se consegue entrar nessa linha, e a interação é muito bacana, porque vocês vão ter mais interação com os pais, né, gente? Porque eles que vão administrar... Os pais, essas semanas, com a função do Educar Web, eles mesmos disseram, a gente fez uma reunião com 5 pais de cada turma, em horários diferentes para os pequenininhos, né? E eu observando eles falando a questão, como é difícil para eles poder fazer atividade, além de conseguir fazer atividade com o filho, eles ter que postar atividade, entrar no aplicativo, tudo é muito complicado. Eles disseram, não dá para me tirar uma foto e mandar pelo WhatsApp, prof. Sabe? A gente vê, assim, que é bem complicado para os pais, né, ali, para fazer a função ali. E na escola, senhor, no caso, qual é a melhor forma que seria para nós ali, como junto com o professor ou com uma turma sozinha, como é que seria para se tivesse a opção para escolher? Tá, olha só. Tem 2 situações. Como é educação infantil, e é um momento de ensino remoto, que o professor está se esgoelando no ensino híbrido para ter vínculo, junto com o professor não é uma má ideia, tá? Porque eu não sei como é que na verdade, vocês vão estar pegando início de ano, vocês vão estar pegando educação infantil. Então, nada conta de desenvolver um projeto conjunto com esse professor. Eu acho, nesse momento, que é bem válido, tá? Tive que liberar, no semestre passado, alguns estágios em dupla, porque falta escola e porque o ensino híbrido é complicado. Então, não tem... Eu vi muito resultado bom trabalhando com o professor. A Marília foi uma, tá? A Marília teve resultados ótimos, assim, com a professora de educação infantil, e ela trabalhou junto. A professora trabalhava 2 dias da semana, ela trabalhava 13. Demorou um pouquinho mais, mas foi bem legal. Então... eu acredito que tem bastante troca, a gente deve aprender muito, né? Muito. E o que eu tenho que pensar, né? Que se vocês estivessem presencial é uma coisa, mas como vocês daqui a um pouco vão ter que trabalhar um pouco remoto, um pouco presencial, você aprende muito também com o professor titular, né? Então, eu acho que é uma troca bem legal. A Renata colocou como auxiliar, é uma boa opção. Sim, com certeza. Com certeza, e a gente pode ajustar para essa etapa aí na educação remota, tá? Ô, prof, tem uma pergunta. Oi. Se a prof da turma
é contratada, no caso, né? Eu posso fazer na turma dela e aí a supervisora assina? Sem problema nenhum. A supervisora pode assinar o estágio, pode tocar ficha. Tá bom. Não entendi, como assim? É que porque assim, ó, tem um município, por exemplo, Kelly, que só libera estagiário para o professor que seja efetivo, ou seja, nomeado, concursado, tá? Guaíba é um caso, tá? Então, o caso da Maiara vai fazer com a professora, ela é contratada. Para a gente não bater nisso, a supervisora assina o estágio. E aí não aparece para ninguém, e a supervisora está responsável pelo estágio, tá? Uma mera burocracia, tá? De alguns municípios. Tá bom. Então, construção do projeto. Olha só, a gente só vai começar a construir o projeto quando vocês começarem a observar. Eu observei 1, 2 aulas, conversei com a professora, olhei no grupo de WhatsApp, assisti uma aula no Meet, assisti uma aula presencial. Quando vocês começam a observar, começam a conversar com a professora, é que a gente vai dando forma e vendo e construindo o projeto de vocês, que é o plano de aula. Vários modelos de projeto. A gente teve projeto que foram só sequência de atividades, não teve um tema. Foi o município de Sertão Santana, que eles entenderam que, né, tinham que trabalhar com sequências didáticas, não teve tema. Tive projeto que teve tema, né? Por exemplo, eu lembro muito do da Marília, que foi emoções, então ela trabalhou o projeto nessa linha. Então, mas a gente só consegue começar a construir esse projeto depois do período de que tu começa a observar e conversar com a professora, tá? Então, tem toda uma estrutura, não é uma estrutura complexa esse projeto, mas é uma estrutura que eu já reorganizei e readaptei para vocês, que se usa em todos os estágios da UBRA, para realmente vocês aprenderem a construir esse projeto. Quem vai fazer a disciplina de projetos comigo, a gente vai trabalhar bastante, vai bater bastante nessa tecla de projetos educativos, tá? Mas a gente só vai começar a construir projeto depois que a gente começou a observar e conversar com a professora, tá? Ô, senhor, Oi? aí vai entrar aquela função para facilitar para a gente e de uma forma correta. A gente vai ter que fazer, no caso, não vai ter que fazer, mas o correto seria a gente ver a necessidade da turma, do que eles precisam aprender, o que eu tenho ali, e a partir dali eu vou fazer o meu projeto para poder aplicar, é isso, né? É isso aí. Eu tenho que entrar com esse pensamento, eu tenho que ver o que eles estão precisando, de acordo com a BNCC, tudo certinho, né? Tudo que a gente precisa ali, né? Para a idade deles, né? Isso. Mas eu preciso ter aquele olhar do que eu fico pensando assim, como é que eu vou fazer o projeto? Mas eu só vou saber na hora que eu conhecer os alunos, né? Que aí eu vou ver a turma e vou ver o que eles estão precisando e o que a professora está trabalhando, e a partir dali que eu vou fazer o projeto. Estou errado ou tá certo? Tá certo. E às vezes eu entro em pânico pensando se é coisa da minha cabeça ou tá certo. Não, o que a gente tem que cuidar? A gente não pode ter essa ansiedade. Eu só vou conseguir definir, pensar no modelo de projeto. Eu tenho que chamar o Felipe para conversar do projeto, depois da necessidade que eu senti na turma. Daqui um pouco a tua professora pede: Andréia, eu preciso trabalhar vínculo com esses alunos, eu tenho que elaborar um projeto para aplicar sobre vínculo, né, na escola e tudo mais. Então, assim, só vai conseguir fazer depois que tu começa a ver a necessidade da turma. Antes é trabalho colocado fora. Então, assim, é isso mesmo. Percebe a necessidade da turma e depois eu garanto para vocês, a orientação e tocar esse projeto adiante, a gente dá conta juntos, tá? Então, tirou um peso das minhas costas, porque eu tava pensando nisso, pensei, olhei vários temas, mas não adianta eu olhar tema se eu não sei como é que vai ser as crianças. Eu já tava com nada também. Gente, não. Não, sabe, eu tô com essa coisa, só que eu fico pensando que eu sou muito, às vezes eu penso, será que eu tô sendo idiota pensar dessa forma? Porque às vezes os professores já estão com tudo pronto, mas é que nem a gente vê, por isso que muitas vezes não dá certo. Também. Eu disse assim, a gente precisa ver as coisas que eles precisam, o que vai ser trabalhado, para a gente ter aquela calma e fazer com calma, não com calma, porque com calma sim, porque a gente vai ter tempo. Tem tempo. Né? Porque a gente não precisa fazer essa correria, querer fazer tudo agora. A gente precisa, na verdade, ver o que eles precisam
e encaixar com aquela necessidade que a gente tem do projeto, eu acho, né? Exatamente. Eu já tinha ido pro Pinterest já para ver o que Não, eu dei umas olhadas, só que depois eu disse assim, o que adianta eu estar procurando se eu não conheço a turma? Se eu não sei o que a professora vai trabalhar? Eu vou fazer um monte de coisa, eu chegar lá, para eles não vai adiantar. Aí eu fiquei pensando, vai ser aquelas aulas chatas, muitas vezes, maçantes, que não vai adiantar. Eu tenho que estar lá para ver, para depois eu começar a fazer, né? Também. Eu tava pensando, só que depois eu fiquei pensando, será que eu tô fantasiando demais? Porque às vezes a gente ouve cada coisa também, sai, dá um nó no cérebro. E assim, o que eu digo para vocês enquanto, né, professor e orientador? Às vezes eu posto atividade de projeto de manhã e à noite, no mesmo dia já postaram o projeto. Não existe, eu nem leio, porque a ideia não é essa, não é o fazer para te livrar, né? Eu acho que o estágio é um momento de aprendizado, ainda mais nesse período que nós estamos fazendo. Então, assim, ó, não adianta tu pensar em projeto agora. O que eu quero combinar com vocês? Estágio agora é semana a semana. Essa semana eu vou colocar ali o que já coloquei, o que vocês têm que fazer, e vocês vão pensar nisso. Uma outra coisa, eu vou engessar vocês bem nas etapas, tá? Eu não vou soltar muito. O que acontece? A atividade que eu estou lançando hoje, eu dei uma semana certinha para vocês fazer. Por quê? Eu sei que num primeiro momento pode parecer, meu Deus, o Felipe quer ferrar. Eu disse, não, gente, eu tenho que levar vocês organizados no estágio, porque chega no final que eu não tenho mais prazo para dar para vocês postar o relatório final, para ir lá para a plataforma do MEC, tá? E aí, então eu vou levar vocês certinhos no prazo. Casos que necessitem de uma prorrogação, me mandar por e-mail, entre em contato no privado comigo, mas casos extremos. Mas eu quero levar vocês mais ou menos para vocês também terem essa organização. Porque não adianta eu soltar muito prazo para vocês nas atividades ali, vocês se perderem, tá? Então, a gente vai deixar para a última hora. E estágio a gente não pode fazer isso, tá, gente? Não dá para fazer, tá? Porque envolve prática, envolve lá o terceiro elemento, que eu digo, né? Tá envolvendo, então assim, ó, vamos levando, assim, ó, se a gente levar de uma forma, mas frisando, tá? Nós podemos mudar a data, podemos ajustar a prática, por exemplo, assim, tá marcado para mim começar dia 15 de abril. Chegou no dia 15 de abril, daqui a um pouco a escola não liberou para começar, aconteceu alguma coisa na escola, daqui a pouco teve que dar uma reorganizada no projeto, então essas coisas, assim, são normais em estágio, tá? É normal. Agora, que eu não quero é que vocês, assim, já... Meu Deus, terminei o estágio, já vou para o Pinterest, vai pesquisar o quê? Tu não sabe nem o que a turma está trabalhando. E outra, a maioria das turmas nem começaram, né? Então, a gente vai... E podem, sim, fazer com os pequenos. O Iago fez com turminha de 2 anos. Não tem problema, tá? Professor, com licença. Eu tô com um pouco de medo, não é nisso. É assim, ó. Como as aulas estão à distância, eu tenho medo de não conseguir compreender a necessidade dessas crianças, porque pouco a gente vai ver elas. Tu tá na sala com elas é uma coisa, tu percebe o que elas precisam, o que elas estão estudando, tu consegue entender a sequência ali, mas assim, a distância parece que só estão largando a atividade. Ana, tu sabe que vários dos estágios, e eu tenho uma aqui em casa também, né? Eu tenho a Letícia também, que é da educação infantil. A gente teve que ir muito a fundo para entender a necessidade. O que acontece em Mariana Pimentel especificamente, tá? Se tu conseguisse fazer no Zilá, tu ia ter um pouco mais de retorno do que em Mariana Pimentel, porque ainda eles estão no esquema só mandando a apostila, né, Ana? Manda a apostila. Eles chegam ali na escola e pegam uma pilha assim, de atividade e levam para casa. Pois é, sabe? Aí muitas vezes não retornou a atividade. O que a Josi fez, tá? A Josi pegou o contato de cada um, por exemplo, da turma, da professora, e a Josi montou um grupo no WhatsApp. Tu tem que ver o que a Josi fez com eles. Ela fez chover, ela usou uma metodologia diferente da escola, na mesma escola. A escola mandava apostila, a Josi mandava. Só que a Josi começou a trabalhar no grupo. Ela fazia videozinhos, colocava no WhatsApp, ela mandava foto da correção, os alunos mandavam para ela realizar. Eu sei que numa turma de 14 alunos, a Josi chegou a ter 10 participando e vendo atividades. Então, ela montou um esquema, ela pegou o contato dos pais e criou. Eu me lembro até hoje a fala do diretor, não, mas não vai ter retorno nenhum. E a Josi teimosa, né?
ela teimou e conseguiu. Ela tinha um grupo com 9, 10 pais ativos ali. Então, assim, ó, Ana, vai depender muito, assim, ó, de tu fazer uma parceria com a tua professora titular e dizer, olha, eu quero fazer algo, nem que seja nessas 3 semanas, algo diferente. Eu quero mandar uns videozinhos no WhatsApp, eu quero mandar fotos de atividade para eles fazerem, buscar esse vínculo, tá? A gente não tem, eu não exijo um mínimo de participação. Daqui um pouco 2 ou 3 alunos teus estão participando, mas vamos cuidar desses 2 ou 3, vamos testar, vamos mandar. Gente, eu digo assim, ó, o estagiário que se movimentou e buscou o aluno no WhatsApp, ele teve muito retorno, né? Teve casos que não, mas o que acontece? Essa necessidade, Ana, eu e tu, nós vamos ter que descobrir juntos, entendeu? A gente vai investigar a professora, a gente vai ver grupo, a gente não é fácil, a gente se preocupa bastante, mas por isso que eu digo, por isso que tu tem o teu orientador contigo no estágio. E é isso mesmo que tem que ser colocado. Felipe, eu tô com muita dificuldade, eu tô aqui com a professora, mas não tô entendendo, eu não tô conseguindo... Sabe, isso a gente tem, não adianta dizer para o orientador, tá tudo às mil maravilhas, Felipe. Não, eu não quero que vocês fiquem angustiados com isso. Coloca, não estou conseguindo, me ajuda. Daqui um pouco eu entro em contato com a professora, fiz muito isso ano passado, e a gente achou umas soluções bem interessantes, tá? E daqui um pouco, tem tal colega que tem uma escola para vocês. Você atira na escola do colega. Ou daqui um pouco a Renata, consegui uma turma para a gente planejar junto e fazer junto o estágio. Vamos lá, a gente sabe? Então, assim, mas a gente tem que ler, tem que procurar muito mesmo, né? É complicado a gente entender nesse contexto que está acontecendo, tá? Então, mas não concordo só desses municípios que só mandam aquela pilha de material e coitado do aluno e do pai que se vire, né? Então, gente, aqui em casa são 2 professores, tá? E a Letícia dá um baile na gente, porque assim, ela não quer parar na frente do celular, ela não quer fazer as atividades, então eu tive que realmente colocar alguns horários aqui em casa, e friso para vocês, são 2 professores, né? A Priscila não, a Priscila senta no horário que ela tem que sentar, mas a Priscila já tem 15, né? Mesmo tendo paralisia cerebral, ela tem 15 e se vira legal ali, nas coisas que ela tem que fazer. Agora a outra pequena não. Então imagina um pai que não tem contato nenhum com a educação, que é complicado, mas a gente junto, depois de definir da turma e escola, aí a gente vai para cima para ver o que a gente pode fazer, tá? Então, isso é uma das coisas que a gente vai observar bastante. Tá, olha só, a questão da prática de vocês, eu quero explicar como é que vai funcionar. Então, a observação a gente observa 2 semanas, tá? Período de 2 semanas, eu não preciso observar todos os dias dessas 2 semanas, a gente vai observar de acordo com o que está acontecendo na escola, tá? A prática, depois do projeto organizado, né, aprovado, né, por mim, mostrou para a professora lá, eu libero vocês para a prática, até eu ia digitar e depois eu vou arrumar ali, tá? Só 3 semanas saiu separado ali, tá? É 3 semanas, então tu assume numa segunda, tu conta 3 semanas de prática ali, tá? Não, de acordo com que a escola está enviando essas atividades, de acordo com que ela... Então tu tem que abarcar 3 semanas de prática ali, dependendo da frequência que a escola está trabalhando, tá? Mas a gente fica 3 semanas cuidando, atendendo a turma ali e tudo mais. A avaliação da prática de vocês lá, tá? A professora faz a primeira avaliação, eu mando uma ficha de avaliação, ela preenche, tá? E é a professora que realiza, né? E depois compõe a nota de vocês, tá? Relatório de estágio, tá? A gente não vai falar em relatório antes de começar a prática. Por exemplo, começou a observação, a gente começa a montar o projeto, tá? Começou a prática, a gente começa a trabalhar no relatório, tá? Mas antes da gente começar a prática, eu não vou nem mostrar o relatório para vocês. Porque a gente não pode, o estagiário não pode pensar em fazer o relatório antes de cuidar da prática, tá? E muita gente, meu Deus, o relatório é o máximo. Gente, para te ter um relatório, tu tem que ter uma prática. Mas a gente começa a prática, eu já começo a trabalhar o relatório com vocês, para não deixar tudo para a última hora. E também vou pedindo para vocês fazer por etapa, tá? E a gente é bom em anotando tudo, né, Sor? Desde o início da observação, anotar tudo, né? Tem um caderninho, botar a data, tudo, qualquer coisa que a gente colocar ali para depois ajudar a lembrar, né?
Ajudar a Eu lembrar. Hoje, por exemplo, hoje a gente teve a primeira aula aqui para conversar, as orientações iniciais. Surgiu alguma coisa para anotar? Gente, respirou, anota. Teve uma ideia, anota. Conversou com o Felipe pelo WhatsApp, ele trocou uma ideia, anota o que vocês perguntaram, o que eu respondi, né? Então, tudo anota, tudo, né? E pegar a professora titular de você depois para parceira e chegar. Eu tô aqui para ajudar, eu quero fazer alguma coisa para ajudar aí, vamos ver o que eu vou me encaixar melhor para ti, tá? Gente, eu digo para vocês, 100% das professoras, olha, abraçaram os estagiários porque está todo mundo apavorado com o ensino remoto. Então, para a professora é um achado enorme, tá? Então, começamos a prática, começamos a trabalhar o relatório, tá? Eu não coloco nem... Vocês vão ver que a aula ali do estágio, eu vou semana a semana colocando. Eu não coloco tudo ali para não arrebentar vocês na ansiedade, né, de meu Deus, olha tudo que tem aqui, eu não vou dar conta de ler. Não, agora a gente vai combinar como é que a gente vai trabalhar isso, tá? Apresentação de estágio, a gente vai construir uma apresentação em PowerPoint, tá, em PPT, no Canva, onde vocês quiserem, tá? E aí a gente socializa, tá, com a turma de estágio. Podemos convidar colegas, podemos convidar a professora titular, posso convidar alguém da família? Pode, gente. A apresentação de estágio ela é pública. Eu monto certinho uma sala de aula para vocês com link, convitezinho, tudo mais, a gente manda. Semestre passado, a gente não conseguiu viabilizar muito isso, porque vocês viram o caos que foi, né, a questão do semestre. Uma quantidade grande de estagiários, muitas escolas perdidas, então a gente não conseguiu tornar muito público, mas mesmo assim um que outro conseguiu apresentar dos colegas, tá? Mas esse ano a gente vai fazer mais organizadinho aí, mais certinho, para os colegas também aprenderem com vocês, tá? Bom, gente, então... Oi, fale. Depois, a observação vai ser tudo que a gente vai anotar, os mínimos detalhes de cada aluno, para poder ver o que a gente vai aplicar, o que a gente precisa fazer pro projeto, né? Isso aí. Tá. Depois do relatório, quanto tempo depois a gente vai ter para começar a aplicar o projeto? Ou como é que funciona? Qual é a ordem da... Tá. Depois, por exemplo, tu terminou de escrever o teu projeto, né? Uhum. Não, tá, eu observei. Tá. Aí junto com a... Tá, é verdade, tá. Junto Aí com a tu construiu o projeto na observação, tá? Isso, tá. A gente vai ir observando e construindo o teu projeto, tá? Uhum. Chega no final da tua observação, tu tá com o projeto prontinho, tá? Se tu fazendo o prazo certinho, se a gente conseguir ir levando no prazo certo, tu tem até um mês para começar a aplicar esse projeto, tá? Então, tá. São 2 semanas de observação, né? Não. 2 de observação, isso mesmo, 2 de observação, tá? E a gente vai ver que ali, mais ou menos, essas 2 semanas, a gente consegue montando o projeto, né? Uhum. E aí depois a gente tem ali até, começando a prática de vocês ali, metade de maio, tá? A gente tá legal, dá tempo, tá? Não se preocupe que dá tempo, né? Eu sempre calculo mais ou menos. Quando eu vejo que está muito ali, a gente não está conseguindo, eu chamo no privado, olha só, vamos ali, vamos dar uma ajustadinha, o que a gente pode melhorar, vamos acelerar isso, daqui um pouco, tá bom esse tempo. Eu vou chamando vocês também no privado para a gente ir conversando. Felipe, eu preciso fazer uma orientação só eu e tu no Meet. Ok, a gente vai fazer uma orientação só. Orientação, se fosse presencial, como é que funcionaria? Vocês iam ter sempre por semana, cada uma 30 minutos para ir, né, ali na salinha, conversar e tudo mais. Aqui eu vou colocar alguns horários que eu tenho ali para vocês, mas fora esse horário, daqui um pouco, depois da disciplina de práticas, eu preciso trocar uma ideia contigo no estágio. Ok, sem problema, a gente vai fazer essa orientação, tá? Sem problema nenhum. Me incomodem, tá? Me incomodem na orientação. A gente tem que... porque o que acontece, tá? Colocando a minha vida para vocês assim, vocês são 14, tá? Cada uma daqui um pouco com um projeto diferente, tá? Eu daqui um pouco, eu tenho tudo anotado. Hoje eu já vou anotar quem estava aqui, quem me avisou que não estava, tudo mais, ok? Mas daqui um pouco eu fiquei de dar um retorno para a Ana por e-mail, não dei. A Ana me cobra. Manda, Felipe, eu te mandei um e-mail tal dia, eu estou precisando daquele retorno. Gente, a gente tem que se ajudar nessa parte. E não tem problema nenhum de discordar do orientador, e também de estar cobrando. Vocês cobrando ajuda a gente a seguir organizadinho, tá?
Então, não tem problema nenhum. Então, e isso é uma coisa que a gente tem que deixar bem acordado entre nós, tá? Usar muito essa questão da orientação, tá? E cobrar. Disso, Felipe, eu te mandei ali, não sei como é que tu tá de tempo e tudo mais. Orientação de estágio, a gente tem que ir fazendo isso, tá? Então, a gente vai trabalhar nessa linha, tá? Podem ir conversando com escolas, pode ir trocando uma ideia, pode ir sondando, não tem problema nenhum, sem problema. Semana que vem vocês têm a carta de apresentação, pode entregar na escola, pode conseguir escola sem problema nenhum. Só que antes do final de março, ali, por exemplo, eu não queria liberar vocês para observação, porque a gente tem que deixar acomodar esse mês. E até porque vocês têm que estarem bem organizadas, bem seguras, para a gente ir trabalhando essas questões. Não costumo deixar nenhum estagiário para trás, a não ser que o estagiário não queira mesmo, né? Até hoje, na minha vida, eu tive só uma que eu não consegui, mas agora eu consegui com que ela voltasse, que ela vai fazer com a gente. Não costumo deixar vocês, porque assim, ó, a vida inteira de professor vai ser complicado, a vida inteira vai dar o friozinho na barriga, a gente trabalha com pessoas, então isso, né, a gente sabe que é assim. Então, estágio a gente está aprendendo, cada professora, cada escola vai ser diferente. Pode ser que ainda vocês peguem estágio presencial, não sei. Daqui a pouco, na escola da Dani, mudou a bandeira e eles estão um pouco híbrido, um pouco à distância, não sei. Daqui a pouco eu estou vacinado, vou. Gente, o estágio é longo, então a gente pode acontecer de tudo nesse meio tempo, né? Então, a gente trabalha muito nessa... Teve a Juliet, a Adel, fez um estágio muito bacana. A guria transplantada, né? Me entra em contato comigo para fazer o estágio, me apavorei, disse, meu Deus, pandemia e tudo mais. O que ela fez? Ela montou um sistema drive-thru para os alunos, aqueles que conseguiram ir buscar na frente da escola atividade, um saquinho com atividades, com isso, com aquilo, ok. Os que não conseguiram, ela conseguiu, viabilizou e entregou na casa, então ela fez um sistema diferente. Resumo, a turma não participava nada com a professora, com a Juliet foi quase 100% de participação. Então, teve estagiários que não tiveram quase participação? Teve, gente, mas aí não é culpa do estagiário, é culpa da escola que está oferecendo um tipo de atividade que não é inclusiva, que não está buscando. Então, assim, não é culpa de vocês. Então, mas oferecer bem o trabalho, organizar bem esse trabalho, a gente vai fazer com certeza. Isso, não se preocupem. Mas pode ser que eu não tenha muito retorno, pode. E o problema não é com vocês. Se tiver problema com vocês, é eu que vou sinalizar. Não é lá o retorno, tá? Tem, às vezes, durante a nossa vida escolar, ali, de professor, tu organiza, faz uma aula maravilhosa. Tu vai dar tua aula, não tem uma participação. Acontece, gente. A gente trabalha com pessoas. E ainda mais nessa questão. Um dos itens, tá, gente? Não fiquem apavorados. Neste momento de pandemia, se vocês não tiverem muito retorno do aluno, não vai ser um critério de avaliação, tá? Não vai ser. Isso eu estou dizendo para vocês aqui. Vai ser critério de avaliação a prática de vocês, o realizar o projeto, o aprender a fazer o projeto juntos, né? Então, isso sim vai ser. Mas a questão do, Felipe, eu não tive quase retorno. Não, gente, eu também não tenho, às vezes, depende da disciplina. Eu tenho disciplina de cálculo em outros campos que eu tenho retorno mínimo. Mas os caras aprovaram, estudaram bastante, mas é uma turma que não tem muita característica de me dar retorno. É assim, entendeu? Então, isso é uma das situações que a gente vai cuidar bastante. Essa semana, eu vou deixar uma atividade para vocês. Vocês vão se inteirar nessa atividade. Vocês vão cair de cabeça nessa atividade. É a primeira atividade de estágio de vocês. O plano de aprendizagem, vocês vão abrir ali e vocês vão ver que tem muitos dias, porque é um plano diferente dos outros, tá? Ele conta tudo, é tudo duplo. Ali vocês têm uma ideia de avaliação do plano de aprendizagem, tá? Eu costumo, sim, né, seguir mais ou menos uma linha de avaliação total com vocês. A gente faz a P1, faz a P2 e faz a AS. Mas como é que é isso? Vocês não fazem trabalho, são etapas. Um exemplo, tá? Projeto de estágio. É a P1, tá? Ok. Relatório. Pode ser a P2. Ou daqui um pouco, uma outra parte do relatório pode ser a P2. Né? AS, relatório e apresentação. Vão ser partes do estágio que eu vou desmembrar para avaliação de vocês. Vocês são avaliados no todo, tá?
Eu só separo lá para a gente ter, porque vocês estão na matrícula nova, né? Então, aí eu separo para vocês nessa ordem assim, tá? Então, vocês, fora a questão ali do relatório, do projeto e da prática, vocês não têm prova nessa disciplina. Não existe prova. O estágio, ele é avaliado num conjunto todo. Eu separo lá por uma questão que a gente tem que lançar no sistema, mas vocês têm uma avaliação total desse estágio, tá? Então, é uma das coisas ali que vocês vão ver no plano de aprendizagem. Referências, tá? Bibliográficas. Hoje mesmo, o material que vocês vão trabalhar serve como uma referência, tá? Linha de trabalho. Muito complexo. Vocês podem trabalhar com um teórico, podem trabalhar com 10. Não tem problema nenhum, tá? Então, assim, Felipe, qual a linha que tu exige? Eu exijo que vocês procurem diversificar a metodologia. Eu exijo que vocês não sejam tradicionais, mas vocês podem pegar titulares tradicionais. E que vocês, daqui um pouco, vão ter que, dentro da linha dela, fazer um pouco daquilo que ela está oferecendo para a turma, daquilo que a escola está oferecendo, tá? Então, Felipe, eu posso usar Paulo Freire no estágio de educação infantil? Posso. Assim como eu posso usar a Dewey. Então, assim, teórico, tá? Uma coisa que vocês, eu sei que vocês já ficam, né, louco para pesquisar, vocês podem já, uma coisa que podem pesquisar, por exemplo, teóricos que falam sobre educação infantil, textos que falem sobre educação infantil. Hoje eu estou colocando ali algumas textos que são do livro do MEC, né? São textos interessantes ali que eu coloquei, que é necessário para vocês observarem. Mas vocês podem buscar essa explosão, essa situação, assim. Já tem alguns textos na internet que falam sobre educação remota, né? Então, assim, lembre que vocês estão na educação infantil, não é anos iniciais, então vocês trabalham com os pequenos, então é uma outra etapa, né? Então, assim, a minha proposta hoje de trabalho, claro que ainda vou deixar aqui vocês para tirar dúvidas, para a gente trocar uma ideia. Olha só, qual é a minha linha de trabalho? Felipe, primeiro vocês têm que ler um pouquinho sobre educação infantil. A gente tem que ler um pouco sobre educação infantil, tá? Ler um pouquinho o que é esse universo. Dentro da educação, é a etapa mais importante, tá? É onde a gente forma, né, muitas coisas ali, tá? Tenho como praticar empatia à distância? Tem. Às vezes, um cartãozinho que vai numa atividade impressa, né? Olá, meus queridos, tudo mais, é ser empático. Às vezes, uma mensagem lembrando os pais lá da educação infantil para a turma que tem grupo de estágio, um cardzinho, é um aspecto importante. Então, assim, a gente não pode perder esse viés, né, da comunicação afetiva à distância. Não pode mesmo, porque daí, né, lembre-se que o nosso aluno, assim como nós, não foram alfabetizados digitalmente. Então, a gente tem que dar esse afago quando necessário, quando possível. Eu tive estagiário que vibrou, que teve um retorno. Uma aluna só participou, mas foi o auge, porque, assim, alguém participou ali. Entendo que o momento está excluindo socialmente muita gente, entendo, gente. Só que tem duas coisas que eu estava conversando hoje com uma professora da UBRA. Eu tenho um dever enquanto professor de seguir com vocês no curso de pedagogia, tá? E eu tenho um dever enquanto professor, Felipe, de manter essa magia no olhar de vocês. Eu tenho o dever de dizer para vocês que eu sou apaixonado pelo que faço, sim, tá? Mesmo contrariando a minha família, que queriam que eu fosse para a área da engenharia, e eu não fui. Então, assim, eu tenho o dever de dizer para vocês assim, que é muito bom trabalhar com educação. É muito bom hoje estar aqui no Meet com vocês aqui, é maravilhoso, entendeu? E vocês não vão passar a vida inteira em pandemia. Vocês não vão passar a vida inteira. Vocês depois vão estar na prática, seja qual prática, que vocês vão ser pedagogos. Eu sei que às vezes a gente entra numa deprê, né? Meu Deus do céu. E eu fiquei muito assim, eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer com essa galera ali na UBRA, em Guaíba? E disse, eu tenho que acolher vocês, eu tenho que pensar em nós agora.
Agora eu tenho que pensar em nós, em grupo. É isso que a gente tem que pensar. E eu tenho que pensar que sim, é a minha formação que eu estou fazendo no momento remota. O nosso curso, a gente sabe que está em extinção, não é de hoje. A gente tem um pagante no curso, mas isso a gente não vai ter que pensar, gente. A gente não tem como lutar quanto um país. Um país onde os cursos de educação estão minguando. E eu disse para vocês, isso são etapas. Daqui um pouco vai faltar profissional. Já está faltando profissional do curso presencial. E o meu diploma vai sair como pedagogia presencial. Vocês têm a maior parte do curso de vocês como pedagogia presencial. Já olhei todos os históricos de vocês. A gente está em 68 hoje no curso, tá? E a gente tem que fazer bem feito essa parte. Semestre a semestre, né? Cada semestre é uma luta para a gente abrir as coisas. Cada semestre a gente vai abrir. Só que a gente não pode desanimar. É a nossa formação. É isso que eu vou cuidar muito de vocês. Eu vou tentar não entrar em outros assuntos que não é do nosso aprendizado, e eu também não vou deixar qualquer um estar dizendo que o curso de vocês é isso ou aquilo. Porque eu estou dentro do curso, vocês estão dentro do curso, e a maioria de vocês lutou muito para conseguir esse diploma aí que 5% da população brasileira não tem. Então, assim, e vamos tocar o nosso estágio, sim, do jeito que a gente conseguir, e eu digo para vocês, como diz a Pamela Lima, né, vai ser lindo, tá? Então, o que vocês vão, primeiro, meus estagiários, o que vocês vão pensar para essa semana de atividade? Felipe, o que eu tenho que fazer primeiro? Vamos lá, eu sou assim, não sei vocês, eu tenho que escrever, eu tenho que ter um norte para saber o que eu tenho que fazer, tá? Então, o orientador primeiro vai dar a primeira coisa que vocês têm que fazer essa semana, tá? Lá no aula de vocês, tá? Semana que vem a gente vai estender um pouquinho, vai trabalhar um pouquinho a questão do plano de aprendizagem, mas eu vou dar uma atividade primeiro para esquentar vocês na leitura. Não é muitas páginas de leitura, tá? Se bem que você sabe que o professor nunca para de ler, né? Mas, essa semana, eu separei 3 textos para vocês que estão dentro de um texto grandão, não se assustem, eu acho que é mais de 400 páginas, já podem salvar para vocês, que hoje é a minha bíblia, assim, para a educação infantil. Então, aqui, ó, tá de 1º de março a 8 de março, atividades sobre o livro Currículo de Linguagem Infantil, tá? Vocês vão entrar lá, vai ter o arquivo para vocês. Uma coisa que eu ia dizer para vocês, essa semana a aula vai estar bem pesado, tá? É a primeira semana de acesso, então daqui um pouco ele pesa um pouquinho ali para carregar uma atividade, pesa para essas situações. Vou pedir uma outra coisa. Quem conseguir, por exemplo, a Marielle ainda está sem matrícula. Eu acho que daqui é só a Marielle, tá? Eu não posso, mas vocês podem, no grupo ali, tá dando os toques para ela ali, por exemplo, ó, o texto, o que ela tem que fazer na atividade, usa aquele nosso grupo para isso, tá? É para vocês se ajudarem, aquele grupo ali. Então, aquele grupo ali é para vocês, tem uma ideia, então, assim, ó, me lembre de colocar para a Marielle, por enquanto, ali, que ainda ela tá sem o aula ainda, mas em breve ela vai ter, tá? Mas lembre de colocar para ela. Então, olha só. Vocês vão ler, né, na página 17, acho que são 2 páginas, eu coloquei descrito na atividade lá, tá? Modelos curriculares, da página 17 a 19, currículo na educação infantil, que é da 19 a 28, depois as bases nacionais ali, que é da 28 a 36 ou 35, tá? Então, assim, aí o que vocês vão fazer? Vocês vão ler e vão fazer aquilo que a Andréa estava falando, vão anotar. E aí vão me enviar para mim, tá? Esse envio de atividade, ele é um TDE, tá? Ele é um TDE, tá? Vão enviar para mim, assim, uma explosão de ideias que você vai fazer. Um texto em tópicos, quer fazer alguma coisa no Canva, um mapa conceitual, um mapa mental, não sei. Das ideias principais de vocês. É um TDE, tá, gente? O TDE, eu não vou colocar nota para vocês, porque o TDE, na verdade, tudo aquilo que eu colocar ali como TDE para vocês, é aquilo que eu acho importante depois para vocês conseguirem escrever o projeto, para vocês conseguirem escrever o relatório, e para vocês realizarem a prática, tá? Perdi um TDE, me avisa. Chega lá no privado lá, que a gente troca uma ideia lá, mas o que vocês têm para essa semana? É isso, tá? Que vocês vão ler, fazer a leitura, vão fazer as anotações. Semana que vem, tá? A gente pode já estar divididos. Eu vou colocar ali um formulário para vocês no grupo do WhatsApp lá, tá? E aí, nesse formulário ali, vocês vão colocar a opção melhor para vocês. Então, eu vou estar abrindo
acho que 3 ou 4 horários ali, e a gente pode estar se dividindo para orientação e para conversar, tá? Então, essa é a ideia ali de melhorar essa questão. Depois, quando começa a observação e prática, a gente pode ir marcando essas orientações individuais, tá? Então, gente, eu só quero fazer aqui, porque como eu me perco muito, eu estou anotando em tudo que é situação. Se eu não me engano, eu estou com a Amanda Peglove aqui, né? Peglove. Isso, Amanda? Isso. Tá. Tô com a Ana, tô com a Andréia, tô com as 2 Danis, né? Tô com a Jennifer, tô com a Kelly, tô com a Maiara e tô com a Renata. Tá? Grupo bom para o primeiro dia. Maravilhoso, tá? Então, assim, ó, formulário no grupo do WhatsApp para vocês responderem. E primeira atividade, aquelas leituras que eu coloquei para vocês, tá? Durante a semana, Felipe, eu acho que eu consegui uma escola para mim. Pode me chamar ali no privado para a gente trocando uma ideia e amadurecendo, tá? Então, essa é a questão da gente ir levando. Gravação das orientações. Vou largar sempre no aula ali para vocês, certinho, para a gente ter, preciso retomar alguma coisa. Aquele PowerPoint com as etapas. Só vou arrumar aquela palavrinha. Tá no aula também, tá? E semana que vem eu vou dar uma destrinchada ali no plano de aprendizagem com vocês. Orientação de leitura. Depois que a Ana tem um tema, por exemplo, que ela definiu o projeto, aí eu vou sugerir algumas coisas para colocar, tá? Para ela, eu tenho esse texto para ti que eu acho legal, eu tenho essa referência. Estou optando esse ano para trabalhar com livros bem baratos, PDF, e-book, tá? A maioria, assim, 99% estou trabalhando com bibliografia gratuita, tá? Até porque a maré não tá para peixe, até porque não tá legal para a gente. Se a gente tem um acervo que a gente pode buscar de forma gratuita, é esse trabalho que eu estou fazendo em todas as disciplinas, tá? Então, alguns livros ali eu comprei, depois eu indico como indicação, tá? Então, como indicação, eu sempre passo algumas referências. Todas as turmas, eu coloquei um link lá para o grupo de WhatsApp, tá? E aí a gente vai amadurecendo as ideias. Dúvidas, meus amores, por enquanto? Não sei vocês, mas eu tô com borboletas na barriga. Parece que caiu a ficha agora. Eu também tô. Eu tenho 14 figurinhas aí que vão ser temas diversos, que vão querer cortar os pulsos, que vão... eu parei, eu cortei, eu desisti da vida, não vou mais fazer estágio. Ok. E depois, no final, fico todo chorando na apresentação. Que raiva. A Dani se rindo ali, porque já sabe que é eu e ela nessa. Dele sacolé, né? As duas, né? Olha. Sacolé. Mas assim, olha só. As gurias falaram ali hoje no grupo, eu falei, não tô preparada para ter que me organizar de novo para as aulas, pelo amor de Deus. Não, olha só, o que eu quero combinar bem com vocês, assim, eu acho que é uma situação bem legal, tá? Nenhuma de vocês tem disciplina na segunda, ok? Não tem, né? Então, assim, segunda-feira, peguem para o estágio, tá? Peguem, por exemplo, agora ali, organiza, vou ler um pouquinho a cada semana, a cada dia, peguem para o estágio. Peguem um caderno, um bloquinho, uma coisa para o estágio, gente. Não deixe as folhas começarem a ficar soltas que vocês não se acham. Eu sempre vou dar etapas para vocês e não vou deixar muito soltas essas etapas. Por exemplo, essa semana, você só tem uma etapa, que é essa atividade de leitura lá, tá? Não mandei carta de apresentação, não mandei nada. Uma coisa, vamos usar lá aquilo que a Andrea falou no começo e me perguntou. Não, eu não tenho que procurar atividade para projeto agora. Eu não sei nem o que estão fazendo. Eu não sei nem o que essa turma precisa. Eu não sei o que essa professora precisa. O que essa escola precisa. Não. Modelo de projeto. Tem um modelo pronto para isso. Bem dizer, quase todo formatado na BNT eu deixei. Então, assim, tem gente que adora colocar terrorismo em estagiário. Te prepara, tu quase morre trabalhando. Gente, tá? Eu vou dar etapas. Essa semana você só tem essa do estágio. Não tem mais nada. Não tem documento, não vou colocar nem documento na aula. Eu tô com tudo pronto nas minhas pastas ali. Mas eu não vou trabalhar com vocês a questão da síndrome, né, do pensamento acelerado. Se eu largar projeto, eu duvido que vocês não vão entrar lá para ver como é que é o projeto, como é que tem que fazer e tudo mais. Não.
eu não vou largar. Tá tudo no aula oculto, tá? Tá oculto ali, tá? Então, assim, mas não, o que eu quero com vocês? Essa semana tem uma atividade que o Felipe deu, que é essa atividade lá, ponto. Semana que vem, posso colocar alguma coisa, ou posso colocar daqui um pouco a carta de apresentação para vocês colocarem para a escola. Bom, vou tentar fazer isso, né? Posso já ir sondando a escola, conversando, ver o que tem? Pode, gente. Isso não é proibido, pelo contrário, tá? Pode, já troca uma ideia comigo, Felipe, conseguir tal escola, tudo mais, tá? Isso a gente pode ir fazendo sem problema nenhum, né? E aquilo também. Posso ter uma escola, posso estar tudo alinhado para entrar em prática e não deu certo. Não concordei muito com a professora, não deu muito certo, eu consegui outra escola. A gente pode mudar, tá? Então, isso a gente vai trabalhar muito claro entre nós aqui. Felipe, tô apavorada, tô nervosa pro primeiro dia de aula, a professora me pediu para fazer um Meet. Tu entra comigo no Meet? Entro. Eu tô ali para isso. Não tem problema, tá? Felipe, eu quero usar tal ferramenta, eu quero fazer um videozinho. Tu tem alguma ferramenta para me indicar para gravar? Tenho alguma ferramenta. Tu tem alguma coisa que tu possa me ajudar para animação? Tenho, não tem problema. Gente, vocês não podem ficar em silêncio e sofrer sozinhos, tá? Isso não existe. Borboletas na barriga, eu tenho até hoje quando eu vou entrar em aula, tá? Isso é normal, Isso aí não tem. É proibido ter? Claro que não é. É proibido ficar nervoso? É claro que não é. Eu não posso dizer para você, não quero ninguém nervoso. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar com o nervosismo de vocês. Isso a gente vai ter, gente. Não se preocupem com isso, né? Porque vocês não podem, enquanto grupo de estágio, deixar de se ajudar. Tá? Os melhores grupos de estágio que eu tive hoje foram os grupos, assim, não eram os grupos que tinham as melhores aulas ou que fizeram as melhores práticas. Aqueles que realmente se ajudaram. Daqui um pouco a Renata solta lá no grupo de estágio. Gente, a professora pediu para trabalhar, né, mamíferos na educação infantil. Vamos lá, gente, vamos fazer aquele grupo movimentar, vamos dar ideia, vamos trazer várias situações ali para dentro. Já tive estagiária que teve que trabalhar constelações e o sistema solar com os alunos. Ok, a gente vai construindo no grupo, sempre a gente se ajuda ali, tá? Então, essa é a ideia, tá? Então, assim, essa semana de estágio, ir lá, fazer essas leituras e fazer essa explosão de ideias para postar lá no TD, tá? Posso olhar o plano de aprendizagem, já dar uma fuçada, dar uma olhada ali? Posso. Aquelas datas que estão lá, tem uma data só que eu coloquei para vocês que é uma previsão, tá? Que é a final lá, que é a nossa apresentação de estágio, tá? Eu coloquei lá para vocês terem um norte. Eu coloquei algumas datas no plano de aprendizagem para vocês terem mais ou menos uma linha, tá? Um norte ali. Mas igual, vou trabalhar a semana que vem as datas com vocês e outra. Vocês vão ver que são períodos. Pode ser que não aconteça, porque daqui um pouco eu tô com todo mundo terminou a prática. Mas a Renata e a Daniela não terminaram. A turma demorou mais um pouquinho e tudo mais. Aí a gente segura, freia para todo mundo estar junto ali, tá? Nessa ideia, tá? Pode ter borboletas, então. Pode mandar a mensagem às 3 da manhã para o orientador? Pode. Não vai, responder às 3 da manhã, mas pode. Não é proibido mandar a mensagem, só não vai ter resposta, até porque o orientador tá velhinho, o orientador até virava à noite antes, agora já tá cansando, tá? Mas assim, pode, manda. A Ana, cheguei e fui produzindo até 2 da manhã, sem problema, tem que mandar uma mensagem pro Felipe, manda. Eu vou responder ali no outro dia, não tem problema, não deixa de mandar mensagem para isso, tá? Então, assim, essa é a ideia, tá? Da gente ir se ajudando, né, nessa situação, tá? Professor, Oi? tem na prática do estágio, tem como passar de 3 semanas ou ficar menos semanas ou não? Tem, Kelly. Tem. Eu tive várias situações que passou bastante, tá? Foi 5, 6 semanas, tá? Porque daqui a pouco a prof pediu para entrar 2 vezes em aula, daqui a pouco ela pediu para ficar um pouquinho mais para terminar o projeto, tá? Acho que a Francine foi uma que passou, mas por opção dela, e daqui a pouco teve uma também que foi 2 semanas e meia, porque a prof pediu para parar, porque ela precisava trabalhar algo específico do município, não me lembro qual município, não era Guaíba, e aí a gente, a gente entendeu que a prática estava boa, a prof deu uma avaliada, até a guria fez muito mais atividades, porque
em 2 semanas e meia, daqui a pouco tu trabalhou, tu mandou não sei quantas atividades para essa turma, né? Mas tudo a gente caso a caso, mas tem sim, tá, Kelly? Em torno de 3 semanas. Nesse estágio remoto é isso que acontece, tá? Então, em torno de 3 semanas. Por isso que a gente fala em torno, tá? Então, e daqui um pouco tem aquilo. Teve estágios também que a estagiária deu aula 1,5 semanas e a prof pediu para dar uma paradinha, que ela tinha que trabalhar algumas coisas, e depois ela voltou e terminou. Tá? Então, tudo isso vai acontecer na questão do remoto. Agora, uma coisa que eu concordo com a Ana ali, a questão de só mandar atividades ali, a gente tem quase nada de retorno, porque a gente não entende o que está acontecendo, a gente não tem contato com o aluno, nem com o pai, né? Então, mas a gente... E acolham os colegas, né? Se tu tá numa escola ali que tu vê que estão precisando de mais estagiário, daqui um pouco dá para fazer ali contigo, vamos se acolher, vamos tentar arrumar escola aí para os colegas, aí projeto, daqui a pouco tem aquela prof que é parceria, que adora projeto, né? Puxa ali a tua colega ali, toca junto, oferece uma proposta para ela, se elas não... No documento de vocês vai tudo explicado, essa questão do estágio remoto, tá? Mas se elas não entendem, eu ligo, eu faço um meet, faço uma chamada de vídeo, e aí a gente explica e entra num acordo, tá? Então, usem o orientador de vocês. E essa semana é a leitura e essa atividade ali, tá? E o formulário que eu não vou esquecer de colocar lá, que daí eu vou otimizar mais as atividades, tá? E assim, por exemplo, tá? Vamos supor, Daniela é muito amiga de Kelly, muito amiga, né? Vamos supor. Tá, vamos supor. Aí Daniela percebe que a Kelly tá meio apavorada, meio para baixo, mas não quer falar pro Felipe. Daniela dá o toque no Felipe. O Felipe consegue fazer uns resgates às vezes, tá? Então, tá? Então, vamos tocar Eu nessa puxo linha. as orelhas dela no grupo. É isso aí. Mas Vamos, pelo tá? contrário. Ó, pode surtar no grupo de estágio? Pode, não tem problema. Até o orientador vai surtar às vezes ali, não tem problema. Pode, né? Não tem problema. Vai surtar? Vai surtar. Não tem problema nenhum. Ali o grupo já é para isso, tá? Então, assim, ó, não tem problema nenhum, tá? Felipe, tô com um problema sério essa semana, não vou conseguir entrar na orientação. Sem problema. A orientação, às vezes, pode acontecer ali nos áudios pelo WhatsApp, nas conversas, a gente já vai se orientando e não tem a necessidade, às vezes, de entrar no Meet. Uma coisa que eu quero deixar vocês bem tranquilos, que vocês sempre vão ter esse horáriozinho aqui no Meet para entrar, para falar, para conversar. Isso é uma coisa que eu vou preservar com vocês, tá? Então tá, meus amores. Então vai ficar gravado lá. Bom trabalho. Marielle, vou te passar, tá, o texto. Eu vou te passar no privado o texto. E o que tu tem que fazer, tá? É um textão que vai pro teu celular, tá? Mas eu vou te passar ele, tá? Passo agora. E o que tu tem que fazer para te não sair atrasado, e a gente vai monitorando ali a tua questão da matrícula, tá? Tá bem. Qualquer coisa é só chamar, tá, Marielle? Chama lá, pega o número. Eu não tô no grupo, eu vou entrar agora lá no aula. Tá, ô Mari, tu pegou o link? Tu Não pegou tem o link? horário. Ô, Felipe, me manda o link no WhatsApp, no privado. Tá, te mando. Tá, te mando o link do grupo e também te mando a atividade que tem que fazer de estágio, tá? Tá bom. Então tá. Tá, amores? Fiquem bem, boa semana. Então, quem tem práticas e projetos é com o prof, tá? Algum problema, alguma coisa numa disciplina EAD, alguma coisa, contatem o... É que nem um técnico interino, tá, gente? Eu tô me sentindo assim. Tá? Então, é isso que nós temos. O que a Zimmer só pediu para me ficar cuidando de vocês ali até esse semestre, depois vamos ver outro semestre que vai funcionar, mas é só para vocês entenderem, assim, que ela saiu do campus, mas na verdade ela trabalha em Canoas, mas a preocupação dela é com a Pedago de Guaíba, então ela, né, me ligou num sábado e ficou, eu disse, tá, dona Adriana Zimmer, vamos à luta, né, e claro que mesmo que eu não tivesse como coordenador ali, adjunto ali, vocês sabem que iam poder contar comigo sem problema nenhum, mas alguma coisa de documentação, qualquer coisa que vocês tenham, de disciplina que não entrou, qualquer situação, entrem em contato comigo ali que eu vou fazendo os meios com vocês, tá bom? Já pode falar agora. Pode. Eu fiz cultura religiosa faz uns semestres atrás e eu rodei e aí abriu para mim de novo, eu coloquei para